Senhoras e senhores, agora com a palavra, o senhor vice-presidente da República, general Antônio Hamilton Martins Mourão. Senhora Daniela Rainer, vice-governadora de Santa Catarina, senhor Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, a quem agradeço o convite para proferir esta palestra e também pela essa apresentação inicial com os magníficos números do Estado de Santa Catarina e, óbvio, que as demandas que o Estado necessita que sejam atendidas. Senhoras e senhores diretores e conselheiros da Fiesc, desembargador Ricardo Hessler, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senhores senadores Esperidião Amin e Jorginho Melo, deputados federais Daniel Freitas, Coronel Armando e Rogério Peninha Mendonça, senhores deputados estaduais, senhor João Batista Nunes, vice-prefeito de Florianópolis, senhor Levi Fidelix, presidente do meu partido, autoridades civis e militares, destaco aí na presença, aqui na nossa plateia, não sou o comandante aqui da 14 Brigada General Prado, como meu grande amigo, general Ademar, exemplo para todos nós. E acredito que outros companheiros estão escondidos por aí, porque daqui eu não consigo ver, que tem um holofote na minha cara aqui, desculpe. Senhoras e senhores empresários catarinenses, senhoras e senhores, bom dia! Bom dia! Eu peço, inicialmente, desculpas aí pelo atraso, mas na nossa partida lá em Brasília, uma aeronave que estava chegando aí com órgãos que estavam sendo transportados, teve prioridade, e aí nós tivemos um atraso lá na nossa decolagem. Chegar a Santa Catarina sempre é um momento extremamente satisfatório pelas características do Estado, pela qualidade do povo que aqui habita, pela capacidade que esse Estado tem. E é o primeiro Estado que eu venho aqui no ano de 2020 para falar daquilo que é a realidade que nós estamos vivendo e quais são as propostas que o nosso governo tem que fazer avançar ao longo desse ano, no sentido de que a gente consiga assegurar desenvolvimento sustentável para o nosso país, bem como bem-estar social. Então, a nossa apresentação, ela se destina a falar desses desafios que nós temos que superar e, mais uma vez, eu destaco que os mares não estão tranquilos, né? Os mares não estão tranquilos porque vídeos são divulgados, redes sociais se encandecem, as pessoas muitas vezes não raciocinam sobre aquilo que estão escrevendo e estão discutindo, emoções são colocadas à flor da pele e parece que nós vivemos num eterno turbilhão. E esse eterno turbilhão tem que ser superado. E superado como? Superado por uma tríade que desde o ano passado eu venho tentando demonstrar para todos. É a tríade da clareza, da determinação e da paciência. É só com isso que nós vamos conseguir chegar aos objetivos que temos pela frente. E qual é os nossos objetivos? Nosso objetivo está na missão que foi colocada pelo presidente para o nosso país, no discurso que ele realizou quando tomou posse ano passado, de restaurar e reerguer a pátria, libertando-a do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica, com a nossa visão de fazer do Brasil a mais vibrante e mais próspera, e aí eu quero deixar muito claro, democracia liberal do Hemisfério Sul. Aqui ninguém está atentando contra a democracia, isso tem que ficar muito claro. Está aí o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? E eu queria destacar, não é, a situação que nós todos temos que ver nesse mundo, não é? E eu peço, olhem lá a região da Ásia, com a China. Então, ali nós temos uma região geoestratégica.
A China, até 1840, era a maior potência mundial. Aí surgiram as guerras do ópio, não é? A dominação pelas potências coloniais, a China afundou, não é? Em guerras internas, a Segunda Guerra Mundial, invasão japonesa, etc. e tal, guerra civil, até que em 1949 o Partido Comunista assume o poder. Não é? Durante 30 anos, o Mao Tse-tung ficou inventando algumas coisas lá que não deram certo, obviamente, e a partir do falecimento dele, da ascensão do grupo do Deng Xiaoping ao poder, a China caminhou até atingir a posição que está hoje como uma das principais, ou, vamos colocar assim, a segunda principal potência do mundo de hoje. E tem toda uma esfera de países, aqueles famosos tigres asiáticos, que então orbitam ao redor da China. Temos outra região geoestratégica, que é o Oriente Médio. Eterno cadinho de conflitos. É o entrechoque da civilização oriental e a civilização ocidental, é o entrechoque entre culturas, é o entrechoque entre religiões, não é? Com os mais variados interesses, e é uma região rica em petróleo. Tá? Ainda ontem tivemos lá um bombardeio, provavelmente feito por aeronaves da União Soviética, na Síria, com morte de mais de 30 soldados turcos. Então, isso só faz acender, não é, o conflito e tornar aquela região extremamente instável. E temos a nossa região das Américas, onde se destaca, obviamente, os Estados Unidos, como maior potência mundial, não é? Ainda com uma enorme capacidade militar, tecnológica, que lhe dá, não é, uma projeção extremamente significante, vamos dizer assim, é o país que dita a regra no mundo de hoje, apesar das limitações que assolam a todos os países. Temos a África, ainda para avançar, não é? E sacudida por guerras civis em algumas de suas partes, e também por crises de fome, né? Doenças, né, que lá ocorrem, mas que tem um enorme potencial. E a velha Europa, né? O famoso centro do mundo, que também vive numa crise hoje. A Europa vive a crise de ter atingido o seu teto, ter atingido o seu limite. O Brasil e a América do Sul, eu vou tocar aqui mais adiante. Então, algumas coisas que eu queria destacar desse mundo de hoje. Em primeiro lugar, o aumento exponencial do número de atores estatais e não estatais. E aí o papel dos organismos multilaterais. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os Estados-nação eram em torno de 50, 51 Estados-nação. Hoje, são mais de 200, todos com voz e voto dentro desses diversos organismos multilaterais. Então, já não é tão simples, né, a coordenação, o controle e se chegar a consentimentos. Todas as nações, por maiores que sejam, mesmo os Estados Unidos, sofrem pressões dos mais diferentes organismos e dos mais diferentes atores. E existem nações sem Estado. O Oriente Médio é exemplo claro, com a existência dos curdos, né, que estão no Irã, estão no Iraque, estão na Síria, estão na Turquia, e têm como objetivo nacional permanente algum dia terem um Estado deles, um país deles. Tá? Temos os mercados. E aí, eu quero lembrar o Thomas Friedman. O Thomas Friedman dizia que nos mercados existem dois grandes grupos: os rebanhos eletrônicos e os supermercados. Nos rebanhos eletrônicos, ele dividia em dois subgrupos, que eram os de chifre curto e chifre longo. Rebanho de chifre curto são os investidores, não é, nas bolsas de valores, não é, sejam grandes investidores, sejam pequenos, mas que estão a toda hora olhando para onde vão colocar o seu dinheiro. É o que nós estamos vendo agora nessa situação de bolsa de valores mundo afora. Tá? Tem o do chifre longo, são as grandes multinacionais, não é, que têm fábricas nos mais diversos países do mundo e transpõem aquela fábrica de um lugar para o outro, dependendo da situação que aquele país está vivendo. E os supermercados, que são as bolsas de valores.
23 bolsas de valores do mundo, né, controlam praticamente toda a riqueza em termos de moeda ou de papel existente. Então, e ditam a regra, independente da potência que o país seja. Pode ser os Estados Unidos, pode ser a China, pode ser a Rússia, podemos ser nós, mas nós estamos absorvidos por essa situação que se vive em relação aos mercados. Estamos numa transição econômica, do modelo de produção em massa para o modelo da economia de conhecimento, onde cada vez mais a tecnologia será importante e a quantidade de gente trabalhando não será importante. E isso reduzirá postos de trabalho como nós conhecemos hoje, e isso afeta a nossa juventude e gera insegurança. E nesse pacote há uma volatilidade do capital, muito atrelado aos rebanhos eletrônicos e aos supermercados. O capital, ele anda para onde ele vai ter lucro. O capital não tem pátria, ele não quer saber disso aí. Vivemos a revolução das comunicações. Essa revolução das comunicações se acentuou aí nos últimos 20 anos e chegou ao estado da arte com o smartphone que cada um de nós carrega no bolso e que dá acesso à informação indiscriminadamente a todos e qualquer grupo de pessoas. Tendo ou não conhecimento, essa pessoa vai ter acesso à informação. Saberá analisá-la, saberá digerir aquilo que é dito. E, senhoras e senhores, isso é independente da situação da pessoa. Eu já me referi aqui em outras plateias, a minha turma de formação da Academia Militar, estamos todos na reserva, obviamente. Um ou outro estão trabalhando por aí ainda, mas a maioria está aposentado, vamos dizer assim. E tem aquele grupo de WhatsApp da turma. Bom, essa turma ela envia por dia, vamos dizer assim, umas 600 a 700 mensagens, não é, Benedetti? Existe cada coisa ali que você fica impressionado. Pô, esse cara é meu companheiro de turma, ele foi formado igual a mim, ele tem uma visão de mundo, digamos assim, similar, mas ele copia e manda determinadas notícias que só de uma primeira visão são totalmente fora da realidade. E acredito que cada um das senhoras e dos senhores vê exemplos dessa natureza. Então, esse acesso à informação é um troço complicado. Leva a que as redes sociais catalisem o pensamento. E isso aumenta a pressão sobre os governos. Qualquer governo hoje, ele sofre a pressão indiscriminada da rede social. É uma realidade. E aí vivemos também essa mudança na guerra. Estamos hoje na guerra de quarta geração. Analisando dentro das guerras modernas, a guerra de primeira geração é considerada a guerra napoleônica, que era a guerra da coluna de linha, artilharia de alcance limitado, cavalaria para atacar pelos flancos, a infantaria avançando, se defendia em quadrados. Então era uma guerra tranquila, digamos assim, só soldado morria. Não tínhamos chegado ainda na guerra total. Primeira Guerra Mundial é a guerra de segunda geração, é a primeira guerra efetivamente da era industrial, mas com métodos ainda napoleônicos. Tanto que houve uma matança na Europa, foi uma matança formidável aquilo ali. A fina flor da juventude europeia morreu nos campos de Flandres. Por quê? Armamento desenvolvido com táticas napoleônicas. A terceira geração da guerra foi a Segunda Guerra Mundial, a Blitzkrieg. O alemão entendeu o uso do rádio, acabando com a comunicação fio, a força aérea e o blindado. Que depois, o americano, quando quis reorganizar o seu exército, após a derrota do Vietnã, no final dos anos 70, início dos 80, ele pegou algum daqueles generais alemães da Segunda Guerra que estavam vivos, levou lá para os Estados Unidos, para as escolas deles, discutiram, e criaram a doutrina da batalha ar-terra, que nada mais é do que a Blitzkrieg alemã. Então, essa é a guerra de terceira geração. Mas nós estamos na guerra de quarta agora. E qual é a guerra de quarta? É a guerra no meio do povo. É a guerra de atores não estatais contra o Estado, onde os soldados inimigos, digamos assim, não estão identificados.
E aí eu ouso dizer aqui para essa plateia, aqui no Brasil nós enfrentamos uma guerra de quarta geração contra o narcotráfico. É uma guerra de quarta geração. Também eu quero destacar a velocidade das mudanças. Eu botei 3 coisinhas ali. Locomotiva 100. Levou 100 anos para que a locomotiva a vapor fosse efetivamente incorporada ao mundo inteiro. Levou 25 para o computador e 5 para o WhatsApp. A velocidade da mudança. Não sabemos aí o que virá pela frente, mas vai ser veloz. Acredito que alguém deve lembrar aqui, né, durante muito tempo a máquina de escrever, né, o camarada que era datilógrafo era um sujeito que tinha um status dentro de qualquer, né, organismo burocrático de qualquer empresa. Né. Posteriormente aí apareceu uma máquina de escrever que era quase um computador. Ela teve uma vida aí de 2, 3 anos, porque imediatamente foi substituída pelo computador. Então essa velocidade das mudanças, né, nos deixa, né, num mundo de desequilíbrios constantes. Nessa nossa atualidade, né, nos anos 90, nós achamos que estava tudo resolvido. A União Soviética tinha se dissolvido, o Fukuyama escreveu o livro dele falando do fim da história, né, os bancos centrais acharam que a economia estava estabilizada, era um período de moderação, aí a China ingressa da Organização Mundial do Comércio. Né. Lembra que, final dos anos 70, né, a China começa o seu caminho no rumo, né, da sua ascensão, e aí, em 2000, ela entra na OMC. Era o mundo da aldeia global, a globalização. E agora, senhoras e senhores, nós estamos entrando quase que numa desglobalização. Prestem atenção nisso. Tensões geopolíticas. E aí, o famoso dilema de Tucídides. Né? As cidades e estados da Grécia, que foram à guerra, porque Esparta estava crescendo, Atenas se sente ameaçada, faz uma guerra, e aí a Grécia perde a sua posição que tinha naquele momento como grande berço da civilização. Quando a gente vê a guerra comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China, nós nos preocupamos. A recuperação econômica muito lenta e agora mais lenta ainda pela questão do coronavírus, né? Que não é algo para ser tratado como uma histeria, mas, aí mais uma vez, o papel das redes sociais, né, o papel da velocidade da comunicação, coloca hoje o coronavírus como, né, o primeiro problema a ser enfrentado no mundo. Quando, se a gente olhar os números que estão colocados até o presente momento, ele não é ainda algo para que a gente entre em pânico. As ameaças transnacionais eu vou tocar um pouquinho ali à frente, e mais à frente também na economia do conhecimento. Vou passar aqui nos conflitos e das ameaças transnacionais eu queria destacar aí terrorismo, crime organizado, migrações irregulares, que nós estamos sofrendo aqui no Brasil com a situação da Venezuela. Não afeta aqui o sul do país, né? Mas o estado de Roraima hoje vive uma certa calamidade pela quantidade de venezuelanos que lá ingressam. E como é um estado praticamente não integrado ao restante da federação e com dificuldades, Roraima, por exemplo, tem 70% do seu território que não pertence ao estado. Ou eles são terras indígenas ou é área de conservação, não pode ser explorado. E sobra 30% para exploração, né? E com esse ingresso de uma população que vem da Venezuela totalmente desassistida, né? A parcela mais pobre de venezuelanos é aquela que está se destinando aqui ao Brasil, né? Fruto da calamidade vivida naquele país. As catástrofes ambientais e climáticas, né, que começam a suceder cada vez com mais velocidade e com menos espaçamento de tempo, é uma realidade. O clima, ele mudou. Nós não podemos negar isso. O que a gente pode e deve colocar em discussão é o quê? Isso é fruto da sazonalidade da vida na Terra ou é algo que veio para ficar? Então, os cientistas é que têm que buscar essa resposta, né? Assim como que as doenças, né, que estão infecciosas que reaparecem e outras que surgem, como o caso do coronavírus, né? Aí esse mundo está em crise. O gigante chinês, né, desperta uma reação dos Estados Unidos,
na briga por propriedade intelectual, a questão dos subsídios, né, que são colocados das empresas chinesas, e óbvio que a questão da segurança nacional, basicamente em cima do quê? Do 5G, da estrutura de 5G. Vamos lembrar o seguinte, as maiores empresas que detêm tecnologia 5G hoje são o quê? Chinesa, norueguesa e finlandesa. Não tem americano nisso aí. Então, o americano terá que fazer uma luta aí de retardamento em cima dos chineses para que a sua indústria consiga atingir o patamar que os chineses chegaram. E aí tem a tal revolução dos 3 M's. A revolução do mais. Por quê? Porque com esse acesso à informação, todo mundo quer mais. Mesmo o indígena que está numa maloca lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ele olha a televisão. Aí ele está lá na maloca dele e olha a televisão mostrando a vida da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele diz assim, olha, por que eu não posso ter isso aqui também? Eu também quero. Né? A revolução da mobilidade. Se viaja muito, a gente hoje anda por todos os continentes. É rápido ir de um lado para outro. Antes não era assim. E a revolução da mobilidade, ela também leva à difusão dos vírus. Por essa mobilidade que nós temos hoje. E a mentalidade. Existe uma mudança de mentalidade, uma preocupação com a preservação da vida na Terra, uma preocupação com a preservação de instituições. Então, essa mudança de mentalidade também atinge a todos nós. Então, é a revolução dos 3 M's. Corremos aí esse risco de depressão agravado agora pelo coronavírus, e eu destaco o quê? Os Estados Unidos é, obviamente, a nação, o país que tem a capacidade, não é, como eu disse no início aqui dessas minhas palavras, de ditar a voga no mundo. E ele tem uma tríade para a sua diplomacia. Ele sempre buscou democracia para os outros países, livre comércio e o direito internacional. Mas hoje o que ocorre? Os Estados Unidos, durante muito tempo, eles buscaram se isolar, se mantinham ali dentro do seu casulo e o que está ocorrendo fora do mundo não interessa. Depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a ter um protagonismo. E agora o que ocorre? Pela primeira vez, eles não podem se retirar, não podem voltar para dentro do casulo. Olha o que aconteceu na Síria. A tropa americana saiu num dia, no dia seguinte, os turcos invadiram e partiram para cima dos curdos. Né? E também não podem mais dominar o mundo. Não tem mais, perder essa condição. Então, essa é a situação que a gente vive. E que isso, o que acontece? Leva a que se julgue que existe uma crise na democracia liberal. Né? O regime democrático começa a ser colocado em xeque. Por quê? Porque nas últimas décadas viram o declínio do número de pessoas empregadas pela agricultura, as indústrias que migraram de um país para outro, o surgimento de empregos temporários, né? A uberização, vamos colocar assim, a tecnologia dissolvendo indústrias. Né? Aqui, o Estado forte em indústria, todos sabem que, se não avançarem tecnologicamente, não vão conseguir competir. E sem competir, não consegue vender seus produtos. A classe média estagnada salarialmente e se achatando. Tá? E isso resultando num enorme aumento da desigualdade, que traz um problema sério para todos os governos em todos os níveis. Tá? O tribalismo excessivo que vem, aí o nós contra eles o tempo todo, né? Não existe mais o cinza, ou é preto ou branco, não tem mais cinza nisso aí. Né? A volta do protecionismo, o ressurgimento do nacionalismo, então uma desglobalização, cujo exemplo mais claro é o Brexit. Né? Vamos ver o que vai acontecer disso aí. E uma onda de protestos generalizados, na Europa, na América do Sul, na China, olha lá que está lá em Hong Kong. Né? Então, protestos em todos os lados. E isso gera medo, ansiedade e raiva. Então, depois de um longo ciclo de endividamento global, surgiu um mundo propenso a crises políticas. Estamos vivendo a transição do modelo político-econômico pós-Segunda Guerra Mundial, que já vão fazer 75 anos do seu fim, não é? Para um outro
ainda desconhecido. E a nossa América do Sul? Continuamos sendo um aglomerado de economias periféricas, porque dependemos das exportações de itens primários de pequeno valor agregado, existe falta de investimento e defasagem tecnológica. A instabilidade política, uma falta de estratégia de desenvolvimento sustentado, bem como da união de esforços, muitos créditos subsidiados pelos governos de esquerda, que levaram a uma debacle em vários países. E a insegurança institucional, com disfunções políticas, o populismo, o autoritarismo, falta de confiança na classe política, corrupção e desigualdade. Temos condições favoráveis aqui para que a criminalidade transnacional se estabeleça e temos como vizinhos aí, os maiores produtores de droga, Colômbia, Peru e Bolívia. E uma onda de protestos. Então, se analisarem lá, começando, vamos tirar aqui, a Guiana Francesa é França, está tudo ok. O Suriname vive seus problemas próprios, mas sem protestos por enquanto. A Guiana agora está numa situação favorável, foi descoberto petróleo, mas exatamente junto ali da Venezuela, que é uma região contestada, a região do Essequibo. Venezuela não preciso comentar, é assunto mais do que dominado por todo mundo. A Colômbia teve seus protestos ano passado. Equador também. Peru, o presidente teve que dissolver o Congresso, faz parte da legislação deles. Bolívia, mesma questão, eleições foram consideradas fraudadas. E tentando agora uma nova eleição para presidente em maio. O Chile, que era considerada a ilha de prosperidade, foi assolado por protestos, e protestos, senhoras e senhores, extremamente violentos, para um país que tinha uma estrutura, uma infraestrutura excelente, comparado com o restante da nossa América do Sul. E protestos com palavras de ordem de natureza mundial. Eu estive no Chile no final, agora no começo do ano, porque nós pudemos fazer a viagem à Antártica, e numa cidade, Punta Arenas, que é uma cidade pequena. E me surpreendeu em várias das pichações existentes, escrita a palavra ACAB, A-C-A-B. O que quer dizer isso aí? All cops are bastards. Todos os policiais são... Isso é algo que vem do primeiro mundo e estava colocado nos protestos no Chile. Não só em letras, ACAB, como em números, 13, 12. Interessante isso aí. E uma diplomacia paralela, que busca bypassar os canais diplomáticos normais. E o nosso Brasil? Nosso Brasil, porte estratégico é fantástico. O que nós temos aqui dentro em termos de riquezas naturais, em termos de população, em termos de distribuição espacial, em termos de diversidade, é algo que nos dá uma vantagem significativa. Mas nós temos que saber explorar isso aí. Então, temos tido muita dificuldade para transformar esse potencial em poder. E temos desafios políticos, econômicos e psicossociais. E aí eu coloquei que está na moda agora essa discussão parlamentarismo orçamentário, quando eu estou falando aqui em desafio político. Então, eu acho que a coisa tem que ficar mais ou menos esclarecida, E aqui nós temos parlamentares, estamos com senadores, deputados federais, que estão acompanhando muito bem esse assunto. Uma coisa muito clara, dentro da minha visão, e eu vou falar aqui a minha visão, eu acho que é uma das tarefas fundamentais do Legislativo definir o orçamento. O Executivo faz uma proposta orçamentária e o Legislativo ele define exatamente o que vai para a agricultura, o que vai para o meio ambiente, o que vai para a saúde, o que vai para a educação. O orçamento sempre foi uma peça de ficção aqui no Brasil. Ano passado, o Congresso votou, o orçamento é impositivo. Até para acabar com a questão dos restos a pagar, que é uma bola de neve que vai rodando
não é? A maioria não tem noção disso aí, mas o governo ele joga, não é, recursos para o ano seguinte, que são os chamados restos a pagar, é algo que ele empenhou, não liquidou, e com isso, essa bola de neve vai avançando. Já teve momentos aí na esplanada dos ministérios, onde tinha ministério que não tinha recurso para aquele ano, porque ele tinha que pagar todo o financeiro do ano anterior. A administração pública é um troço um pouco diferente da administração privada. A administração privada é mais simples, as decisões são mais fáceis. Tá? O que está ocorrendo agora esse ano? Com o orçamento impositivo e no reestudo que o Congresso fez, não é, do que era a proposta orçamentária do governo, se chegou à conclusão que dentro das despesas obrigatórias tinha um X ali em torno de 16, 17 bilhões que estavam a mais e que, portanto, poderiam passar para as despesas discricionárias. Esses 16 bilhões, somado com mais 13 e pouco bilhões que estavam fora de condução qualquer ali, fora de qualquer inserção, compõem os famosos 30 bilhões que estão em discussão como sendo da emenda do relator. Qualquer senador me corrija se eu estou errado. Estou indo bem, né? Estou indo bem, Jorginho. Então tá bom. Então é isso que está em discussão. Então nós temos que acertar. Quem é que executa o orçamento? É o Executivo. O Executivo é que tem os projetos. Então é uma questão daquela tríade que eu falei. Vamos ter clareza, vamos ter determinação e vamos ter paciência e vamos chegar a um acerto. Então não tem parlamentarismo orçamentário. O que tem hoje, sim, é o Congresso buscando exercer parte daquilo que é a sua prerrogativa. E o Executivo também tem que exercer a dele. Né? Então, se há uma zona cinza, uma zona de conflito, vamos acertar isso aí. Por quê? Porque nós temos que resolver os problemas dos nichos de pobreza e foi dito aqui pelo nosso presidente da Fiesc, a infraestrutura logística deficiente, que é um dos óbices que o Estado de Santa Catarina tem pela frente. Meio ambiente é tema do século XXI. Ano passado nós perdemos a guerra da informação do meio ambiente por uma ação nefasta coordenada de maus brasileiros, daqui de dentro, né, que batem palma, vibram, aplaudem com qualquer coisa que dá errado para o governo do presidente Bolsonaro, com a junção dos ferozes ecologistas e, obviamente, não é, da turma da Europa que sabe do quê? Sabe que o potencial agrícola do Brasil é extraordinário, que nosso potencial é capaz de passar por cima de todo mundo. Agora, essas pessoas não estão entendendo uma coisa, que em 2050 nós vamos ter que alimentar 10 bilhões de pessoas na face da Terra. De onde é que vai sair essa comida? Vai sair da agriculturazinha lá da Europa? Não, vai ter que sair dos grandes centros agrícolas. Como é que nós vamos alimentar os indianos e os africanos, que estão explodindo em termos de população? Então esse é o grande papel do Brasil. Então nós não podemos perder a guerra do meio ambiente. Por quê? Nós possuímos a legislação mais avançada do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo, o proprietário rural é obrigado a preservar parte da sua propriedade. Só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, os produtores são livres para plantar onde quiserem. Aqui não. Se é na nossa área aqui do Centro-Sul, é 20% que tem que ser preservado. No Cerrado é 35%, na Amazônia é 80%. A nossa matriz energética é a melhor do mundo. É limpa. É mais de 80% de energia renovável. É hidrelétrica, é eólica, é solar. Temos os biomas definidos. E o bioma Amazônia corresponde a enorme parte do nosso território. E aí existe uma confusão entre bioma Amazônia e Amazônia Legal. A Amazônia Legal, depois até eu vou mostrar o mapa aí, é uma região para fins econômicos e socioeconômicos. E o bioma Amazônia é outra coisa. E no bioma, 84% da vegetação está preservado. São 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Depois alguém pega esse número e compara com qualquer país da Europa. E a produção da Amazônia abastece 500 cidades daquela região. Então está aqui a nossa Amazônia. Eu demarquei ali, ó, aquela linha ali no norte da palavra Mato Grosso, indo lá na direção do Maranhão, é a diferença entre o bioma e a Amazônia Legal. Então a Amazônia Legal, ela pega
a parte ali sul do Mato Grosso, o Tocantins, né, com sua parte central e um pouco da porção leste, né, e o oeste do Maranhão. E o resto é o bioma Amazônia. E dentro desse bioma a gente pode dividir em Amazônia Ocidental, né, ali do estado do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, e a Amazônia Oriental, pegando o norte do Mato Grosso, o Pará, Tocantins, o oeste do Maranhão e o Amapá. Então são duas Amazônias ainda totalmente distintas e cada uma com suas características. E nós temos ainda, não é, um arco de humanização, que o pessoal chama de arco de desmatamento e arco do fogo, eu chamo de arco da humanização. Ele vai de Rondônia, passa pelo norte do Mato Grosso, sudeste do Pará e oeste do Maranhão. Aí estão os problemas. Aí estão os problemas de desmatamento irregular, porque tem desmatamento regular. Se eu tenho uma propriedade de 100 hectares, 20 eu posso desmatar, 80 eu tenho que preservar. Outro lugar de desmatamento irregular, terra indígena e área protegida. Então, o grande problema aqui qual é? Nós temos que resolver a questão do ordenamento territorial. A questão fundiária na Amazônia é prioritária. Então, o que o presidente decidiu? Criar o Conselho da Amazônia. Precisava de alguém. Eu digo, pronto, presidente, estou aqui, estou pronto para coordenar esse trabalho. E ainda falei para ele, ó, o senhor está tomando uma decisão com duas grandes vantagens. Tá? Primeira vantagem, o senhor está dando uma resposta a todo mundo que diz que o senhor não está preocupado com a questão de meio ambiente, nem com a questão da floresta. E segundo lugar, o senhor botou a bomba no meu colo. O problema agora é meu. Tá? Deixou de ser seu. Tá? Tirou do senhor. Então, quais são as nossas tarefas? Coordenar e integrar as ações do governo federal. Por isso que o Conselho está composto pelos ministros. Mas terá a participação dos governos estaduais e da sociedade civil. Eu estou indo de governador em governador, conversando com cada um deles, tenho recebido bancadas dos deputados e senadores da região, trazendo as suas demandas, as suas ideias, né, e as suas visões. Objetivo, as nossas grandes ações, proteger, preservar e desenvolver, fortalecendo a presença do Estado. E ali eu botei uma sigla, C3 e 2, é uma sigla de milico. Mas o que nós precisamos fazer em relação a isso aí? Comando, controle. Então, cada ministério tem sua política, já conversei com quase todos. E aí você começa a ver que há superposição de esforços. Então nós temos que anular essa superposição de esforços, orientar a direção que cada ministério tem que servir e, com isso, racionalizar os custos. Comando e controle. Comunicação entre os ministérios que não falam a mesma linguagem. Um tem que falar com o outro a mesma linguagem. Informação. Perdemos a guerra da informação, então nós temos que ter um plano de comunicação social e todo mundo falar a mesma coisa. E inteligência. O trabalho de inteligência de Estado voltado para abastecer o processo decisório de cada um desses ministros. Então é isso que nós estamos fazendo. Pode parecer simples, mas não é. É extremamente complicado e é uma tarefa enorme. Mas a nossa grande prioridade inicial qual é? Sustar o desmatamento ilegal, né, e realizar a organização fundiária, a organização territorial da Amazônia, de modo que a partir daí a gente possa responsabilizar eventuais irregularidades que lá ocorram. Vou falar alguma coisa da economia daquilo que nós vivemos no passado, que é sempre importante a gente ter ideia de por onde andou. Né? Os nossos problemas, eles têm uma certa origem na nossa Constituição. A nossa Constituição foi feita num momento muito peculiar da vida nacional, no final do período de presidentes militares, não é? Onde a sociedade buscou colocar lá dentro tudo aquilo que era do seu interesse naquele momento, 1988. Então foi uma Constituição que olhou muito para o passado e para o presente, aquele presente. Não é? Se nós olharmos na questão previdenciária, por exemplo,
Ali, naquele momento, ninguém teve a visão que nós passaríamos a viver mais. Não houve aquela visão. Então, isso gerou, né, alguns passivos que hoje obrigam para qualquer mudança a utilização de uma emenda constitucional com todas as características desse processo. Vivemos a hiperinflação, não é, o Plano Real, não é, que conseguiu nos dar uma moeda. Vamos lembrar que nos últimos 25 anos nós temos moeda no Brasil. Né? Se a gente botar de 95 para trás, 95 a 70, eu acho que teve umas 5 moedas diferentes naquele período. Né? Se cortou zero ali várias vezes. Tivemos um excesso de gasto público no tempo ali do segundo mandato do presidente Lula e da presidente Dilma, não é, que nos endividou tremendamente. Hoje a nossa dívida pública aí está aí na faixa aí dos 4 trilhões de reais, não é? É uma dívida grande, não é? Muitos subsídios, não é? A famosa contabilidade criativa, que terminou por levar ao impeachment da presidente Dilma, o uso dos bancos estatais. Isso tudo nos gerou o quê? Um déficit público extraordinário e uma produtividade muito baixa. E aí é o nosso resultado primário. Nós estamos entrando no 7º ano de vermelho. Desde 2014, que na conta de padeiro do governo, ou seja, receita e despesa, então os senhores empresários avaliem uma empresa que funciona dessa forma. Já teriam fechado, né? Essa empresa já tinha ido para o buraco. Tá? Então, ano passado, nós conseguimos uma redução do déficit. Ficou em 95 bilhões. O estimado para o ano passado era em torno de 124 bilhões. Esse ano, o estimado continua na faixa dos 124. Mas é o trabalho do ministro Paulo Guedes, né, de fechar as torneiras, e por isso que ele leva tanto tiro. Né? O cara que é o dono do cofre, que procura conter os arroubos de todo mundo que quer ter acesso àquele cofre, é óbvio que ele tem que levar tiro. Tá? Ele está suportando isso muito bem, tranquilamente, está acostumado já. Então nós temos que inverter essa curva. Enquanto a gente não conseguir superávit, nós não vamos diminuir a dívida. Nós tivemos agora uma diminuição de quê? Do juro. Nós estávamos pagando 400 bilhões por ano de juro. Estamos pagando agora 320, 310, com a queda vertiginosa que tiveram nos juros, que é uma solução puramente monetária. Tá? Vou pular o Machado de Assis e vou tocar aqui quais são os 2 pilares da retomada do crescimento. É restabelecer o equilíbrio das contas públicas e atacar o nosso problema de produtividade. Tá? O reequilíbrio das contas públicas começou com a Previdência. E aí, mais uma vez, eu agradeço aos nossos parlamentares que estão aqui presentes, né, que já tinham compreendido isso aí, né, já tinham entendido que nós estamos vivendo mais, nós temos que mudar a regra de aposentadoria. Não tem como a gente fugir disso. Né? E ela, então, foi aprovada em novembro do ano passado e vai, para os próximos 10 anos, gerar uma diminuição do gasto público e uma consequente previsibilidade para os governos, né? Seja o nosso, sejam aqueles que se seguirem. Tá? O outro passo é a questão da desvinculação do orçamento. Né? Hoje nós vivemos sob o regime do teto de gasto. Foi a forma, né, que o governo do presidente Temer viu para conter o aumento desmesurado das despesas públicas. Mas, mesmo assim, né, não obteve o êxito que se desejava. Por quê? Né? O que diz a lei do teto de gasto, a emenda constitucional do teto de gasto? Que o orçamento de um ano para outro, ele só aumenta de acordo com a inflação do ano anterior. Nós temos tido inflação baixa, não é? O orçamento está avançando muito pouco. Mas o orçamento é uma pizza, definida lá pelos nossos parlamentares. Não é? Parcela da pizza é dos gastos obrigatórios. E dentro dos gastos obrigatórios, tem gastos que aumentam acima da inflação. Como, por exemplo, havia a questão da correção do próprio salário mínimo, a questão dos benefícios previdenciários, a questão de benefícios salariais, que aumentam de acordos salariais que já tinham sido feitos anteriormente, e, como consequência, o restante da pizza fica comprimido. Para que tenha uma ideia, no orçamento desse ano,
se eu não me engano, 1,620 bilhões são despesas obrigatórias. 139 bilhões é a despesa discricionária. Ou seja, são 139 bilhões que o governo tem para investir, custear a máquina pública. É um espaço muito pequeno, é menos de 10%, né, do que é o orçamento total. Temos que modernizar o Estado, e aí entra a questão da reforma administrativa. Né? Temos que alterar as regras, mas não vamos alterar as regras do funcionalismo para quem está no jogo. A gente tem que alterar para quem vai entrar no jogo. Existe projeto dentro do Congresso, lá na Câmara, que é o projeto lá do deputado Pedro Paulo, e tem o projeto do governo, está pronto para ir para a Câmara. Com esses turbilhões que têm acontecido aí nos últimos dias, estamos aguardando agora o melhor momento para avançar com esse processo, mas ele não pode deixar de avançar. Nós temos que reformar o Estado. O Estado é perdulário, o Estado gasta mal, nós temos mais de 300 carreiras diferentes dentro do Estado, com esquemas salariais diferentes, não é? Temos carreiras que são totalmente, hoje, anacrônicas, como soprador de vidro, datilógrafo, não é? Que nós temos que terminar com isso aí. Quando se fala, por exemplo, faltam X pessoas no INSS para atender os postos. Eu não posso, pura e simplesmente, pegar gente de outro lugar que está sobrando e botar lá. Porque, não, a minha carreira é outra, eu não posso fazer isso. É uma coisa ilógica, né? Dentro de qualquer empresa. Então, nós temos que raciocinar dessa forma e precisamos dessa reforma. E ela tem que avançar. A questão das privatizações, eu acho que ninguém tem dúvida que nós não podemos contar mais com a quantidade de empresas estatais. Nós temos uma meta aí de pelo menos umas 300, né, entre dependentes e não dependentes, serem devidamente privatizadas. Ano passado nós arrecadamos 96 bilhões de reais com privatização. A meta para esse ano é 150 bilhões, seja com privatização e venda de ações, e aí tem a grande questão e discussão, que é a da Eletrobras e suas subsidiárias, que é algo que, obviamente, passa por dentro do nosso Congresso. E, na retomada do crescimento, o item produtividade. Existe uma coisa que permeia a produtividade toda, que se chama nosso problema educacional. Né? Então, a nossa questão de educação, nós precisamos hoje avançar para a educação de qualidade. Nós conseguimos a quantidade, ou seja, botar gente na escola. Isso é uma realidade. Se nós compararmos números de hoje com números de 2 décadas atrás, nós tínhamos muito menos alunos na escola. Só que esses alunos ingressam na escola e, no metade do caminho, eles vão embora. Ou terminam em situação de analfabetismo funcional. Não consegue interpretar um texto, não consegue fazer as operações elementares da matemática, e quando você vai contratar essa mão de obra não te serve. Um caso só, o Porto Digital lá de Recife tem em torno de 3.000 vagas e não consegue preencher, por causa da qualificação que ele precisa das pessoas. Então, a educação é fundamental para o aumento da produtividade. Agora, falando em termos, digamos assim, de medidas de área econômica. Então, a questão das concessões. Então, o PPI, ele adota máximo rigor técnico, previsibilidade e transparência. Então, quando os problemas de infraestrutura logística aqui apresentados, do estado de Santa Catarina, nós talvez tenhamos que buscar saída por meio das concessões. Eu sei que a BR-101 é prioridade aí do ministro Tarcísio. Então, a concessão da BR-101 pode abrir espaço que hoje está, digamos assim, bloqueado para a União investir recurso lá, para que ela coloque em outros lugares. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer aqui para o pessoal de Santa Catarina. Uma vez que a 101, o Tarcísio falou isso comigo aí, quando nós conversamos sobre o Conselho da Amazônia. Até o final do ano passado, foram quase 300 projetos qualificados, mais de 170 leilões, 446 bilhões em investimentos diretos e 90 bilhões em outorgas. A realidade é uma só. Eu acabei de mostrar para as senhoras e senhores
que o nosso orçamento não tem espaço para investir o que nós precisamos. Então, nós precisamos do privado. Agora, estou falando aqui na concessão. Qual é o ponto-chave de uma concessão? É o contrato bem feito. Hoje existe no Estado de São Paulo um artigo de uma economista, interessante ela, eu gosto de lê-la, a Zeina Latif, né, onde ela coloca ali que ela primeiro fez economia e depois ela fez direito. Né, porque é importante isso aí. Porque quando você vai fazer o contrato, você tem que ter as duas visões. A visão de quem paga e a visão de quem vai receber o serviço. Né? É importante isso aí. Muitas vezes a gente faz contrato não olhando todos os lados da moeda. Então, contratos bem feitos que levam, então, ao quê? A segurança jurídica e ao bom ambiente de negócio. Essa é o pacote principal, não é, que a equipe lá do PPI vem se debruçando para que a gente consiga avançar nesse projeto. A reforma tributária é consenso, né? Consenso tem uma dentro da Câmara, né, que é lá a proposta do Bernardo Api. Lá dentro do Senado temos a proposta baseada, né, em outro projeto do deputado Rauli. Né, e o governo hoje, ele julga que é melhor as duas casas discutirem esse assunto em cima desses projetos, com algumas propostas que a gente pode colocar, para não tumultuar mais ainda esse jogo. E existem outras propostas que circulam, como a do imposto único. Agora, qual é o lugar de discutir isso aí? É o Congresso. Não tem como, o Congresso não vai poder se furtar dessa discussão. Né? Eu sei que tem muita gente lá dentro que está estudando esse assunto, eu tenho conversado com muitos parlamentares, né? E nós temos que avançar isso esse ano. Temos que simplificar essa nossa burocracia tributária. O nosso sistema tributário, ele custa estimadamente 75 bilhões de reais por ano para o governo e para as empresas. E tem 450 bilhões de evasão / sonegação. Eu costumo falar o seguinte, se a gente conseguir cortar tudo isso pela metade, a gente já fez um grande negócio. Tá? Então, a reforma tributária, eu sei que está na ordem do dia e eu acredito que o Congresso vai nos entregar isso esse ano. Abertura comercial e desburocratização. Né? Apesar de eu ter colocado que estamos vivendo um momento que pode haver uma desglobalização, com protecionismo começando a surgir em diversos países, nós não podemos fugir dessas cadeias globais de valor. Nós temos que nos integrar às cadeias globais de valor. Temos um cipoal de legislação e regulamentação que dificulta a liberdade econômica. Tanto que ano passado teve que se passar uma legislação sobre liberdade econômica aqui no Brasil, que foi aprovada. O acordo do Mercosul com a União Europeia e com a FTA é outro passo importante, assim como as negociações com os Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul. E o que tem que ficar claro, porque se fala muito do ingresso do Brasil na OCDE, como se aquilo fosse, não, ao ingressar na OCDE o Brasil vai virar vai chover dinheiro aqui. Não, ele é uma etapa culminante no quê? No processo de conformidade com os mais altos padrões de governança e gestão. É isso, a OCDE é você se adaptar aos elevados padrões de governança e gestão que existem no resto do mundo. E com isso impedir o quê? O desperdício do recurso público. Nós não podemos aceitar esse desperdício do recurso público. Em relação à economia do conhecimento, é a utilização do capital, da tecnologia e de gente que saiba utilizar essa tecnologia. E aí entra o papel da tríplice hélice, a integração entre a universidade, com a empresa e com o ente governamental. Esse trio tem que andar junto, de modo que a universidade pesquise com recursos, sejam da empresa ou do governo, aquilo que interessa para a tecnologia daquela empresa avançar. É esse casamento que tem que ser feito, porque muitas vezes pesquisas são feitas desperdiçadas, seja por falta de objetivo, seja por falta de conexão.
Lembro que o nosso agronegócio é 4.0, é digital. O nosso agronegócio ele é formidável, por quê? Porque a nossa classe produtora rural, ela entendeu e avançou nisso aí. Nós temos hoje a agricultura mais avançada do mundo. Nós pesquisamos, nós inovamos e nós avançamos. O novo marco de telecomunicações, aprovado ano passado, outro grande trabalho feito dentro do nosso Congresso. Por quê? Porque a lei de telecomunicações era de 97, que obrigava as empresas de telefonia a empregar recurso em telefonia fixa. Leia-se orelhão. O cara tinha que... Turma aqui nem lembra mais o que era orelhão. Então ela atualizou o enfoque da telefonia fixa, então, para a banda larga. E agora nós temos que avançar no quê? No leilão do 5G. O 5G vai dar outra ordem às coisas. É o tal da internet das coisas, o IoT, tanto se fala aí. O 5G ele vai propiciar um avanço de comunicação, onde você, do lado de fora da sua casa, você vai controlar tudo que tem dentro da sua casa. Então, são as cidades inteligentes, veículos autônomos, a precisão na agricultura, o uso de drones, isso serve para quê? Para o controle do meio ambiente também. Eu tive a oportunidade de ir lá no sul de Minas, ali na região de Itajubá, e Santa Rita do Sapucaí. Nós já temos módulos de 5G rurais sendo projetados e fabricados dentro daquelas universidades que lá funcionam, com participação da empresa chinesa Huawei. Então não adianta querer gritar contra a Huawei. A Huawei está no Brasil há muito tempo. E toda a infraestrutura que existe hoje das nossas bandas aí de 4G é dela. Então a discussão toda está, o que ela vai fazer com os nossos dados? Vai mandar para a China? O russo outro dia mandou um navio espião aqui no Brasil, chegou a aportar, desligou o transponder em determinado percurso dentro da nossa costa. Esse navio ele tem uma capacidade de pinçar cabo submarino e ali interceptar as comunicações que transitam, de continente a continente. Então, a espionagem, a gente é que tem que saber se proteger. O que será que o Google faz com as nossas contas? Facebook? Então, a gente tem que ter consciência disso aí. Em relação à segurança pública, que é outra das nossas grandes preocupações, a legislação penal, então, o projeto da lei anticrime que foi aprovado ano passado, temos que trabalhar mais dentro do sistema prisional, de modo que a gente separe os criminosos de alta periculosidade daqueles outros que não oferecem tanto perigo à sociedade. A questão das forças de segurança, o investimento nas forças de segurança. Hoje nós estamos vivendo um problema grave no Ceará, outros problemas que podem acontecer em outros estados. Eu sei que aqui em Santa Catarina, a Polícia Militar desse estado, ela tem um papel preponderante, é uma polícia extremamente disciplinada, que serve até de parâmetro para o restante do país. Então, cumprimento os companheiros da Polícia Militar que estão aqui. E lembro também o seguinte, não foi o presidente Bolsonaro que politizou as polícias. Governos anteriores politizaram e sindicalizaram. Que a partir do momento que uma instituição que se diz militar, ela tem associação de cabos-soldados, associação de capitães e associação de oficiais superiores, a coisa fica complicada. Eu fico imaginando isso dentro do Exército, né, Ademar? Nós teríamos a associação dos generais, que seria poderosíssima, né, pô? Então, cada vez que se envereda por esses caminhos em instituição militar, é complicado. Uma coisa é muito clara, senhoras e senhores. Se a política entra pela porta da frente de um quartel, a disciplina e a hierarquia saem pela porta dos fundos. Isso é muito claro. E a questão social. Eu falei da educação, saúde, as áreas de periferia, que hoje são o grande cadinho
né, o local onde o crime organizado se estabelece, muitas vezes cria áreas liberadas lá dentro, ocorre pela ausência do Estado. Se nós não conseguirmos solucionar esses problemas, e aí eu falei da titulação fundiária da Amazônia, tem titulação fundiária em área urbana, que temos que resolver, temos que trazer essa turma para o capitalismo. Não podemos continuar a tapar o sol com a peneira em relação à questão social da periferia das grandes cidades. Nosso papel no mundo, eu ano passado estive em Washington, Pequim, Roma, né, e todos os atores de grande importância com quem eu tive oportunidade de conversar, mostraram que estão com os olhos voltados para o Brasil. E aí eu quero falar da África. Nós temos que entender a África do século XXI como polo econômico e político em ascensão. Geopoliticamente, o domínio das costas opostas é fundamental. A nossa costa oposta é a África Ocidental. Então nós temos que ter um grande relacionamento e temos que avançar e construir, né, pontes efetivas, transformando o Oceano Atlântico num igarapé, né, de modo que os nossos países parceiros da África Ocidental, que tem muita coisa para negociar, e inclusive culturas comuns daqueles que vieram para cá durante o período colonial, na época da escravidão, para que a gente avance. Então, daqui a 2 semanas, eu estou indo à Nigéria e à Gana para nós avançarmos nesse trabalho e abrir espaços comerciais para o nosso avanço em direção a um relacionamento mais próximo com a África. E lembrar, vivemos num acirramento geopolítico no mundo de hoje. Nós, Brasil, qual é a nossa posição? É pragmático e flexível. Os interesses são os interesses do Brasil. Tá? O diplomata inglês já disse no século XIX, não existe amizades perpétuas nem inimigos eternos. O que existem são os nossos interesses. Então, pragmatismo e flexibilidade. Resgatar a vocação comercial do Mercosul. Então, estamos com o olho voltado para a situação da Argentina, uma situação difícil, uma dívida complicada, e a Argentina ruim é ruim para nós. Grande parte da queda da nossa produção industrial ano passado foi fruto da situação econômica vivida para a Argentina. E nós precisamos avançar internacionalmente, né? Mudar a imagem que o país tem. Temos uma agressividade maior nessa nossa conexão com o restante do mundo, né? E colocarmos o país no seu verdadeiro lugar. Como conclusão, eu lembro a todos que nosso governo ele se baseia nos pilares da civilização ocidental. Primeira coisa, o pacto de gerações, a passagem do bastão. Então, nós, que somos a geração hoje mais à frente, temos que entregar para os nossos filhos e netos um país melhor. A chave nisso aí estava na Previdência, primeira coisa. Porque os mais velhos aqui iam se aposentar, os mais novos iam trabalhar até o último dia. Então, pacto de gerações. Democracia. Não tem nada fora da democracia. Com todos os seus defeitos, com todas as suas confusões, mas dentro da democracia a gente consegue solucionar os problemas. Basta a gente entender, não é, senador Esperidião Amin, que em política até a raiva é combinada, né? Capitalismo, né? Não tem fora do capitalismo, né? Não tem como. O regime de planejamento centralizado ele não deu certo em lugar nenhum. Estado de direito, lei valendo para todos. Não tem os mais iguais, os menos iguais. Errou, paga. E uma sociedade civil forte, cobrando de seus representantes, como é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina,
que cobrou do seu vice-presidente da República aquilo que o Estado de Santa Catarina necessita, porque é dessa forma que a gente tem que proceder. Eu lembro, então, que as ações do governo necessitam do apoio da sociedade. Nossos pontos focais: equilíbrio fiscal, produtividade, segurança pública e cidadania, e lembrar que buscamos estabelecer políticas de Estado que sejam perenes e não sejam meramente para o governo de turno. Eu tenho essa famosa figurinha aí, né? Quando a gente pergunta quem quer mudança, todo mundo levanta o braço. Agora, quem é que quer mudar? E todos nós temos que mudar, senhoras e senhores. Nós estamos vivendo num novo mundo. Deixo esse pensamento, que é do poeta espanhol Antônio Machado, que nós temos que agir. E assim ele dizia: caminhantes, não há caminho, faz-se o caminho andando. Muito obrigado.